Você vai se assustar com o valor da folha salarial do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema. Já no Corinthians, quero resgatar uma história saborosíssima. O Timão tentou contratar Neymar. Você vai saber todos os detalhes daqui a pouquinho. Para completar, isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, ótimo domingo para todos. Pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem as notificações, super importante para que vocês sejam avisados toda vez que a gente postar vídeo novo, certo? O Corinthians teve a chance de contratar Neymar. Essa história ocorreu antes de o craque se transferir para o Santos, onde fez enorme sucesso. Vamos voltar para o ano de 2001. O Fran Papaiordano, que até hoje tem papel importante na diretoria alvinegra, havia ido assistir a um jogo do seu filho, o Franzinho, contra a Portuguesa Santista e saiu do ginásio encantado com um menino chamado Neymar. Ele chegou a conversar com o pai do menino, o Ney pai, para entender as condições para uma eventual transferência do Neymar para o Corinthians. No dia seguinte, ele liga para o Nézio Curi, que era o homem forte das categorias de base do Timão, e fala: você precisa contratar esse moleque, ele é absolutamente diferente de tudo que a gente já viu. Antes desse contato com o Nézio Curi, o Fran entrou em contato com o pai do Neymar para entender as condições. E ele repassou ao Nézio que haveria necessidade de empregar os pais do Neymar em São Paulo para que o menino pudesse se transferir para a base do Corinthians. Pois bem, o Nézio rejeitou a possibilidade, entendendo que não havia dinheiro para tal investimento. Acontece que, em 2002, no ano seguinte, o pai do Neymar liga para o Frei e fala: ó, estou em negociações com o Santos, você não consegue mesmo arranjar uma vaga no Corinthians? O Fran faz outra tentativa com o Nézio Curi e escuta mais uma negativa. Neymar acaba indo para o Santos em 2003 e o resto da história é super conhecida. O cara se tornou um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro e mundial, tendo até hoje, aos 34 anos de idade, gerado um caminhão de dinheiro pro peixe. O que você pensa sobre essa história? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. Tô curioso para saber, beleza? Nicola, qual é o time do Timão hoje? E o André vai ser vendido ou não? E o Barcelona vai decidir o título. Bom, Real Barcelona. Sobre a Espanha, Vinícius, para responder a tua pergunta na Espanha, hoje o Real Madrid venceu com grande atuação de Vinícius Júnior, que pelo 5º ano consecutivo chega a pelo menos 20 gols na temporada, o que mostra que não é só uma fase, né? O Vinícius Júnior é uma realidade. O que a gente lamenta é que seja uma realidade apenas para o Real e não para a seleção brasileira. A vitória do Real Madrid impediu que o Barcelona comemorasse de forma antecipada, mas tudo se encaminha para que o Barça seja campeão. Sobre o André, a negociação com o Milan, que era mais quente, caiu. A última oferta de 18 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. E agora especula-se que ele pode ir para X, para Y, para Z. Tenho tentado contato com o empresário dele e ainda não consegui avançar nessa história, tá? Nicola, que goleiro Matheus é esse que já pode chegar no Timão? Matheus no Timão? Deixa até, enquanto eu... Será que é aquele goleiro que era do Palmeiras, que está emprestado lá em Portugal? Corinthians fechou o empréstimo de Matheus Donella. Não. Bom, deixa eu só responder, contar uma coisa. O Corinthians chegou a procurar goleiro, né? Conversou com o Bertinato, conversou com o João Paulo, foi buscar alguns goleiros no mercado, acabou não conseguindo contratar ninguém, e o Cauê tá dando super conta do recado, foi muito bem recentemente, né? Nas partidas em que teve que substituir o Hugo Souza. Mas eu queria contar sobre uma relação dos goleiros mais valiosos do mundo, e jovens e valiosos, né? E são 3 brasileiros que aparecem nessa lista. Ó, 3 goleiros brasileiros entre os 100 mais jovens e valiosos do mundo. O primeiro brasileiro nessa lista é do Corinthians. O Felipe Longo, 2 milhões e 200 mil euros. O Pedro Morisco, que já é bem mais conhecido, a gente vive falando dele por aqui, do Curitiba, é o segundo mais valioso entre os brasileiros, nesse ranking de 100 mais, 1 milhão e 900 mil euros, e o Mikael, do Atlético Paranaense, é o terceiro, 1 milhão e 600 mil euros, repetindo uma lista de 100 goleiros mais jovens e valiosos do mundo. Peraí, subir aqui, e aqui a gente desce.
Nicola tem chance de, com a grana do Memphis, trazer 2 jogadores de bom nível? Henrique V. Vitor, a tua pergunta é absolutamente pertinente, né? Você tem 6 milhões de reais que você gasta com o Memphis, você vai deixar de gastar, então bora usar esses 6 milhões com reforço, certo? Errado. No fim da semana passada, um pouquinho antes do feriado, estourou uma pequena crise interna lá no Corinthians, com 2 caras que faziam parte de um comitê recém-criado, pedindo para ir embora. Os caras estão muito irritados porque as promessas que haviam sido feitas de que o Corinthians reduziria o custo da folha salarial com o futebol não foram cumpridas. O Corinthians, incluindo salário, direito de imagem, luva e impostos, gasta na casa dos 38 milhões de reais por mês. É a 3ª maior folha da América do Sul, só atrás do Flamengo e do Palmeiras. E é louco constatar isso porque a diferença de elenco, não de time, do Corinthians para o Flamengo e para o Palmeiras é gigante. Né? Eu acho que o time do Corinthians é bem interessante, tanto que já fez jogo bom contra o Palmeiras, já venceu o Flamengo em decisão de Supercopa do Brasil. Mas quando a gente estende para 26 jogadores, o desnível é enorme, né? Por que eu fiz todo esse preâmbulo? Para contar que o Corinthians conta com a redução, com a saída do Memphis para reduzir os salários e para tentar se adequar a uma projeção que havia sido feita na virada do ano. O DJ Christian está cravando que o Corinthians vai para a Série B, não colocaria nenhum real das minhas fichas nisso. Dybala no Corinthians, se o Memphis não renovar. Vi a notícia. Sandro, o Dybala, a história do Dybala é curiosa, né? Ele está de saída da Roma, o contrato acaba em 30 de junho. E o Danilo e o Alexandro, que jogaram muito tempo com o Dybala na Juventus, fazem desde o ano passado uma baita campanha para que o Dybala seja contratado. A relação deles é tão próxima que envolve até as esposas, né? A esposa do Dybala é muito próxima da esposa do Alexandro e da ex do Danilo. O Danilo acabou se separando. Inclusive, a esposa do Dybala veio ao Rio de Janeiro para conferir um pouquinho da estrutura, onde moraria, escola das crianças, enfim. Mas na Argentina surgiu a informação de que o Boca Juniors fez proposta interessante e deve anunciá-la muito em breve, tá? Enfim, o Dybala seria um cara que caberia muito no futebol brasileiro. Dybala e Almada, você perder eles para a Argentina, cara, é frustrante, né? É claro que o fato deles serem argentinos conta, e de que River e Boca são os interessados, mas especialmente o Almada com 25 anos, para ir para o River que joga a Sul-Americana, me parece, só para deixar o português claro, se o Almada acerta com o River Plate, é um tiro no pé de Flamengo, de Palmeiras, de Cruzeiro, dos clubes com maior capacidade financeira, porque você está perdendo o Almada, uma baita oportunidade de mercado, para um clube que é poderoso na Argentina, mas não se compara com os brasileiros e mais, que vai estar jogando a Sul-Americana, não está nem na Libertadores da América. Ezequiel Cebajos no Corinthians, ponta foi oferecido, ele é do Boca, apura para nós. Deixa eu mandar uma mensagem para Marcelo Paz. Deixa eu falar um pouquinho sobre Bissoli. Vocês lembram dele? Bissoli é um centroavante que fez muito sucesso na base do São Paulo. Quando estava para ser promovido, para jogar no time principal, rolou um estresse lá entre ele, o empresário e o pessoal do São Paulo. E aí o Atlético Paranaense fechou com o Bissoli. Mas para não caracterizar essa transferência direto, para que o Atlético não tivesse problema, o Bissoli foi jogar num time minúsculo lá do Paraguai. Na época causou um baita estresse, uma baita confusão. Bissoli foi depois para o Atlético Paranaense, mas não vingou como se esperava. Chegou a rodar por outros clubes, esteve no Ceará, e aí ele foi para a Tailândia, para o Buriram. Cara, por lá, os números são espetaculares, fazendo a ressalva de que é o Buriram e é o futebol da Tailândia, né? Mas bora lá para os números do Buriram da Tailândia. Temporada atual do Bissoli, 28 anos de idade, centroavante. 34 gols em 40 jogos. Ele está 2 temporadas e meia na Tailândia, 114 jogos, 83 gols. Pedida do Buriram de 3 milhões de dólares. Não lembro quem foi o primeiro a publicar sobre uma negociação entre Corinthians e Bissoli. Entrei em contato com o pessoal do Corinthians e a informação que me foi passada é a seguinte. O Ferraz, empresário do Dorival, é também empresário do Bissoli. E enquanto o Dorival era técnico, o Ferraz tentou a todo custo colocar o Bissoli no Corinthians, com o aval do Dorival, mas sem a aprovação do departamento de futebol, da diretoria e também dos analistas de mercado. E aí os caras vetaram, barraram. Não vai, não temos interesse, não é um jogador com o perfil que a gente quer, e mais do que isso, nunca que nós vamos pagar 3 milhões de dólares. Então, diante desse cenário,
fica inviável imaginar o Bissoli jogando no Corinthians, tá bom? Ontem o Samir Carvalho trouxe a notícia de que Gabriel Strefezza, brasileiro que joga no Parma, atacante de lado de campo, ele pertence ao Olympiacos e está emprestado ao Parma, que esse jogador interessaria. Eu mandei mensagem para o Marcelo Paz e o Paz, durante a live, falou: Nicola, a gente nunca discutiu esse nome internamente, tá bom? Rapaziada, mais um giro de notícias exclusivas e atualizado do Coringão para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado, informado no bastidores do maior clube do Brasil. Então já peço humildemente seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você receber sempre que for possível as principais notícias do Corinthians. A gente encerra a nossa edição por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.